Belém também tem um cidadão de DIF que ia matar. Se eu tivesse medo... E além disso, nós temos 2 requerimentos que pedem documentos para a gente saber, a partir da convocação da Força Nacional pelo Ministro da Justiça, no dia 7 de janeiro, o que foi feito. No vídeo de hoje, na primeira notícia, eu trago para vocês aqui a fala do presidente Lula dizendo que recebeu ameaças de morte. E eu já peço para você colocar sua opinião sobre esse assunto, porque algumas pessoas imaginam que ele estava simplesmente criando um marketing sobre essa história. Outros acreditam que, de fato, existem pessoas que querem sim ver aí a morte do presidente Lula. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Na segunda notícia, eu trago para vocês aqui a fala do senador Sérgio Moro na CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Segundo Sérgio Moro, em sua fala, ele disse que o governo Lula não quer aceitar o depoimento do comandante da Força Nacional, que esteve ali com 296 soldados que foram testemunhas oculares desse episódio do dia 8 de janeiro. Para Sérgio Moro, eles estão com medo da verdade e foi padronizado aí nessa conduta uma obstrução de justiça, que é crime segundo a Constituição Federal 12.850 de 2013. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Coloca aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com mais pessoas. Eu peço que você assista comigo o primeiro vídeo do presidente Lula falando sobre ameaça de morte e na sequência eu trago aí a fala do senador Sérgio Moro. Vocês vão ler a notícia hoje, vocês vão ter notícia de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão de DIF que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde. E, portanto, eu vou fazer deste país um país civilizado. Um país em que as pessoas levantem de manhã sorrindo. Que possa cumprimentar o vizinho e a vizinha sorrindo. Que possa falar bom dia. Que possa ter as crianças na mesa, com a mesa com pão, manteiga, café, queijo e o mais que as pessoas quiserem. Afinal de contas, nós temos direito, porque nós trabalhamos, nós produzimos, nós não queremos tirar nada de ninguém. A única coisa que nós queremos é ter o que nós merecemos, e nós merecemos respeito, nós merecemos dignidade, nós merecemos oportunidade. Nessa CPMI, nós já tivemos um episódio lá atrás, na qual foi indeferido um requerimento da oitiva do general G. Dias. Vossa Excelência, em boa hora, recolocou esse requerimento e contou com a compreensão da situação para aprová-lo. A oposição ao governo fez requerimento simples: ouvir o diretor da Força Nacional do dia 8 de janeiro. Ouvir o comandante do batalhão de prontidão da Força Nacional do dia 8 de janeiro. Funcionários públicos que têm o dever de prestar contas dos seus atos. E nós não estamos os chamando como investigados. Estamos chamando como testemunhas, para que possa ser esclarecido por que a Força Nacional, que tinha mobilizado os 296 soldados naquela data, 2 de janeiro, onde eles estavam, em que momento foram empregados, o que eles viram. No entanto, o que a gente viu, a gente fez esses requerimentos, e na reunião prévia a esse evento, houve uma grande oposição por parte do governo de ouvir os dirigentes da Força Nacional, de um governo que diz que não se omitiu. Então aqui eu reiteraria o conteúdo desses requerimentos, muito simples,
E aqui faria um apelo ao governo, aos representantes do governo nessa comissão, porque a verdade não machuca ninguém. A verdade tem que ser o objetivo dessa CPMI. Se a verdade eventualmente for ruim para o governo, isso não justifica que essa CPMI se omita e se abstenha de realizar esses simples atos investigatórios, que é ouvir o diretor da Força Nacional e o diretor do Comando de Batalhão de Prontidão da Força Nacional no dia 8 de janeiro. Não é quebra de sigilo, não é rife, não é quebra de sigilo telemático, é simplesmente ouvi-los como testemunhas. E além disso, nós temos 2 requerimentos que pedem documentos para a gente saber, a partir da convocação da Força Nacional pelo Ministro da Justiça, no dia 7 de janeiro, o que foi feito? Quais foram os atos de comunicação? Quais foram as determinações enviadas pelo ministro à Força Nacional? E quais foram as providências tomadas pela Força Nacional? Eu diria o seguinte: se essa comissão não dá resposta para isso, e aqui nós somos favoráveis a investigar o financiamento, como pretende a relatora. Vamos investigar quem financiou, se é que alguém financiou. Estamos concordando com os RIFs que estão sendo requeridos. Estamos concordando com as outras convocações. Mas se essa comissão tem medo de ouvir o diretor da Força Nacional, e não toda a comissão, e eu sei que essa posição não é do presidente da CPMI, mas se o governo tem medo que nós ouçamos como testemunhas o diretor da Força Nacional no dia 8, aí, presidente, eu diria, mais uma vez o padrão de obstrução da justiça.